Bom, pessoal, dando seguimento aqui à nossa série de aulas sobre química básica, e conceitos fundamentais da química para a área da saúde, hoje vamos estudar o que são os isótopos e o que os isótopos têm a ver com os elementos químicos, né, que nós encontramos, ali reunidos na tabela periódica. Então, para começar, não sei se vocês se recordam de um filme do Homem-Aranha, era Homem-Aranha 2, ali do início dos anos 2000, em que tinha o personagem do Dr. Octopus, né, e aí dentro ali da temática do filme, o Dr. Octopus, ele procura o Harry, atrás do trítio, né. O que era esse trítio? O que que ele tem a ver, né, com os isótopos e os elementos químicos, tá. Então, a gente vai, compreender isso do ponto de vista da química melhor com a aula de hoje. Bom, pessoal, os isótopos, eles são, ali um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, né. E aí se vocês se recordarem da aula sobre o que é o átomo, a gente estudou que o número atômico é exatamente o número de prótons que um átomo tem. E o número de prótons que um átomo tem no núcleo caracteriza esse átomo, é a identidade desse átomo. Em que sentido? O número de prótons vai definir qual tipo de elemento químico aquele átomo é, certo? Então, para quem ainda não assistiu a aula sobre átomos, nós discutimos um pouco mais detalhado nessa aula, então sugiro a de repente parar a aula por aqui, assistir primeiro a aula de átomo e depois voltar para essa aula, ok? Bom, então aqui nós temos exemplos de 3 átomos de hidrogênio, ok? Por que que esses 3 átomos são hidrogênio? Bom, são hidrogênio porque apresentam ali um número atômico igual a 1, né, todos ali apresentam um próton no núcleo e isso é característica, do elemento químico hidrogênio, ok? Porém, esses hidrogênios eles apresentam uma diferença. Então se vocês observarem, cada um dos 3 hidrogênios apresenta uma massa, um valor de massa diferente, né, então nós temos hidrogênio com massa 1, hidrogênio com massa 2 e hidrogênio com massa 3. Então esses 3 átomos de hidrogênio que estão representados aqui, eles constituem, isótopos, né, ou seja, são 3 átomos de hidrogênio, porque apresentam o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, porém com massa diferente, né, então a gente tem o hidrogênio com massa 1, massa 2 e massa 3, tá. Quando a gente pensa na abundância desses isótopos de hidrogênio na natureza, o hidrogênio de massa 1, que é o mais leve, é o mais abundante. Então, cerca de 99,9% dos hidrogênios que nós encontramos na natureza vão ser hidrogênios com massa 1, ok? Porém, ali cerca de 0,01% dos hidrogênios vão apresentar massa, o número de massa 2, né, incluindo esse hidrogênio com número de massa 2 recebe um nome especial, que é chamado deutério, ok? E a gente encontra ainda menos, né, então traços ali, de hidrogênio mais pesado, que seria esse hidrogênio com massa, número de massa 3, que também recebe um nome especial de trítio, que era justamente o que o Dr. Octopus estava procurando, né, ele estava atrás disso ali quando ele vai procurar o Harry para conseguir montar a bomba atômica dele e etcétera, né. O deutério e o trítio eles têm uma aplicação bastante importante dentro da física e da química ali nuclear, né. Mas o que que a gente tem aqui? A gente tem um conjunto de átomos de hidrogênio, né, nós vamos chamar ali, de isótopos, que apresentam o mesmo número de prótons e diferente número de massa, ok? Quando a gente pensa no que é um elemento químico, o elemento químico nada mais é do que o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, quando a gente fala elemento químico hidrogênio, eu estou considerando o conjunto de hidrogênios, né, que vão apresentar ali, diferentes massas, ok? E assim para todos os outros elementos químicos que a gente, encontra ali reunidos na tabela periódica. Então, quando eu falo elemento químico, eu estou me referindo ao conjunto de isótopos ali, ah, que vão constituir aquele determinado tipo de elemento químico, ok?
E aí, quando a gente olha na tabela periódica, né, os elementos aqui reunidos na tabela periódica, por exemplo, eu estou destacando aí o hidrogênio, a gente consegue, extrair informações acerca dos elementos químicos, né. Então, como eu falei na aula de átomos, a gente consegue saber o nome do elemento químico, o símbolo do elemento químico, né, do hidrogênio é o H maiúsculo, são apresentados 2 números aqui, né. Esses 2 números trazem informação acerca do elemento químico. O que que esses 2 números querem dizer, pessoal? Então, um dos números, né, que é o menor número, ele significa o número atômico, ou seja, o número de prótons que aquele elemento químico apresenta, ok? O segundo número, que é o número maior, ele apresenta o número de massa. Se você for consultar na tabela periódica para os diferentes elementos químicos que existem, você vai perceber que esse número que apresenta ali, né, que vai representar o número de massa do elemento químico, ele geralmente vem com casas decimais, né? Ali um número, vírgula, alguma coisa, certo? Por que que ele vem com esse número com casas decimais? Porque ali na tabela periódica nós temos a reunião dos elementos químicos, ou seja, ali está representado o conjunto de isótopos para aquele elemento químico. Então, quando a gente consulta o número de massa na tabela periódica, a gente, na verdade, está consultando uma média, né? Que a gente chama de média ponderada. Então, se faz um cálculo considerando os hidrogênios, né, nesse exemplo, de diferentes massas, então hidrogênio com massa 1, 2 e 3, ah, e considera-se nesse cálculo a porcentagem, né, a abundância, e a porcentagem de ocorrência desses diferentes isótopos ali do elemento químico na natureza. E aí com isso a gente tem uma média, ok? Tudo bem? A gente fala, então na verdade o que a gente observa aqui é o cálculo dessa média ponderada considerando o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, né, com o mesmo número de prótons, ok? Então, um outro exemplo para a gente pensar são os isótopos de cloro, né, com o elemento químico, o símbolo do elemento químico é Cl. Então, basicamente, nós temos o cloro com massa 35 e o cloro com massa 37. Por que que os dois são cloros? Porque eles fazem parte do elemento químico cloro. Porque eles têm 17 prótons no núcleo, né? Tem um número atômico igual a 17. Então, isso significa, isso caracteriza o átomo fazer parte do elemento químico cloro, certo? Porém, eles apresentam diferente massa, né? Então, existe o cloro de massa 35 e o cloro de massa 37. Dentre esses dois isótopos, o mais comum, né, o que tem uma maior, vamos dizer assim, maior abundância, é o cloro com massa 35. Então, cerca de 75% dos cloros que acontecem ali na natureza apresentam uma massa de 35, mas 25% vai ser um pouco mais pesado, apresentando uma massa de 37, ok? Quando a gente vai consultar a informação sobre o cloro na tabela periódica, a gente vê ali os dois números, então lembra que o número menor sempre é relativo ao número de prótons que o átomo tem, né, que o elemento químico tem, o número atômico, e o número maior é aquele que é relacionado ao número de massa. E aí você vê que na tabela periódica o valor que vai estar lá do número de massa do cloro é 35,45. Por quê? É o resultado daquele cálculo, daquela média ponderada, considerando os diferentes isótopos de cloro e a sua abundância, né? Ali a sua porcentagem de ocorrência. Ok? Pessoal, uma pergunta. Se os diferentes isótopos ali para o mesmo elemento químico, né? Eles apresentam o mesmo número de prótons, o que que eu vou ter que variar para que eles apresentem massa diferente? Essa é uma pergunta. E aí eu volto a falar, se você não viu ainda a aula sobre átomos, nós falamos o que que é o número de massa, o que que é o número atômico, então você vai precisar dessa aula para conseguir ter uma base melhor para entender a aula sobre isótopos e elementos químicos, ok? Mas basicamente, o que vai variar aqui é o número de nêutrons. O que vai fazer um isótopo ali ser mais, ter um número de massa maior que o outro, é porque ele vai apresentar mais nêutrons. Tudo bem? Por quê?
Lembra que o número de massa ele é dado pelo número de prótons somado ao número de nêutrons daquele átomo. Se os isótopos sempre vão apresentar o mesmo número de prótons, né? O que vai variar para eu mudar a massa, então? O número de nêutrons. Então, os que são mais pesados vão apresentar uma quantidade de nêutrons maior do que aqueles que são menos pesados, né? Dentro ali dos isótopos para um determinado tipo de elemento químico, ok? Bom, para a gente concluir a aula, eu deixo esse exercício, tá? Para a gente treinar. Então, aqui falando sobre 3 isótopos do carbono, né? Então, é uma questão de múltipla escolha, são 5 alternativas, existe apenas uma correta, então tentem pensar aí qual seria a resposta correta. Na próxima aula, eu vou postar a resposta e a resolução, ou seja, o que vocês teriam que pensar passo a passo para resolver, né, esse exercício, tá? E aplicar aqui os conceitos que a gente trabalhou na aula de hoje, ok? Pessoal, obrigada e até a próxima aula.